E daí? Nunca uma resposta tão curta como esta dada por um presidente brasileiro foi capaz de conter tanto descaso e falta de respeito com a população que o elegeu. Segue comigo depois da vinheta para entender por que Bolsonaro não é minimamente digno de estar no cargo que ele ocupa. Ele começa com o professor de grandes proporções. Com quase 1 ano e meio de governo Bolsonaro, uma coisa já ficou muito clara para quem cobre diariamente as decisões e declarações do presidente. É praticamente nula a possibilidade dele agir com empatia sobre questões que não afetam a sua base de apoiadores. Mas até para gente que não nutre expectativas, essa declaração dada por Bolsonaro ao voltar do Planalto para o Palácio da Alvorada na noite desta terça-feira foi longe demais. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Longe demais porque não respeita as famílias das 5.017 vítimas do coronavírus até aquele momento. E muito menos a dos profissionais de saúde, que se desdobram nos hospitais para prestar atendimento à população atingida pelo Covid-19, colocando a própria vida em risco, já que muitos hospitais não dão as menores condições para que médicos e enfermeiras evitem a contaminação pela doença. E pior, essa declaração foi dada no momento em que o Brasil ultrapassou o número de mortes na China, epicentro inicial da pandemia, e contava com uma taxa de ocupação de UTIs passando de 80% na Grande São Paulo, 95% em Manaus e com uma fila de espera com 300 pacientes aguardando uma vaga nas UTIs da cidade do Rio de Janeiro. Então, se o presidente espera que a gente não coloque a culpa por estas mortes em sua conta, Bolsonaro está muito enganado, já que é a nossa vez de devolver esse e daí para ele. Afinal, presidente, e daí que na primeira vez que o senhor veio a público para falar do coronavírus lá no longínquo 9 de março, você simplesmente disse que o poder destruidor da Covid-19 está sendo superdimensionado, talvez por questões econômicas. E apenas uma semana depois, você, senhor presidente, disse que o coronavírus era uma certa histeria, chegando ao ponto de zombar da pandemia, ao dizer que faria uma festinha de aniversário para comemorar seus 65 anos. Isso tudo no momento em que já existiam recomendações de especialistas para que a população evitasse aglomerações com o intuito de conter a contaminação do vírus. E para piorar, o senhor ainda resolveu no dia 24 de março fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para dizer que esse tal de coronavírus não passava de uma gripezinha ou um resfriado. E daí, né, presidente? Que o senhor foi e continua sendo um dos maiores incentivadores de que a população abandone a quarentena. Seja você participando e apoiando manifestações em Brasília e em diversas capitais do país, criticando e tentando reverter as decisões de governadores em manter o isolamento nos estados, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, ou tentando usar decretos para acabar com as quarentenas, obrigando, olha só, até que o STF tivesse que intervir na questão e dizer que o senhor não pode alterar decisões estaduais e nem municipais de isolamento. E daí, né, presidente, que com quase 2.000 mortes causadas pelo coronavírus no Brasil, o senhor teve a brilhante ideia de demitir o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, pelo simples fato de que ele defendia o isolamento social e a quarentena como formas de diminuir o contágio pela doença. E veja só, dar tempo do sistema de saúde não entrar em colapso. Atitude essa que todos os países do mundo afetados pelo Covid-19 tomaram, incluindo até os Estados Unidos. E falando nos Estados Unidos, e daí, né, presidente, que o senhor resolveu importar a ideia de seu ídolo, o Donald Trump, indicar o uso da cloroquina como forma de combater os efeitos do coronavírus, sendo que nenhuma pesquisa séria e relevante sobre o tema tivesse sido concluída sobre o assunto. E pior ainda, né, presidente, já que você não se importou nem por um segundo com os perigosos efeitos colaterais do medicamento, que poderiam levar pessoas sem orientação médica à morte. Bom, senhor Jair Messias Bolsonaro, uma coisa é mais do que certa. A gente nunca esperou de você nenhum tipo de milagre. Mas o que a gente espera de alguém que ocupe o cargo da presidência de um país, especialmente do Brasil,
é que, no mínimo, ele exerça o cargo para o qual ele foi eleito em 2018, como muito bem destacou a jornalista Miriam Leitão. E agora eu quero saber de você. O que você achou da declaração do Bolsonaro? Conta pra mim aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei e de assinar o nosso canal aqui no YouTube para saber dos nossos próximos conteúdos aqui na plataforma. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar nas redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca. Até mais. Isso é poder. Lazer, cultura, Diversidade, aprendizado, bem-estar, diversão, protagonismo. economia, Com causa.